Nós voltamos com o TV Mar News e a gente agora vai continua falando sobre essa questão da retomada, né? Alguns setores que não eram considerados essenciais retomam também a partir dessa segunda-feira. E a gente agora vai conversar com o advogado trabalhista Felipe Bastos e vai falar para a gente como é que ficam, então, as relações a que os empregados e os empregadores devem estar atentos nesse momento de retomada. Muito bom dia para você, Felipe, tudo bem? Bom dia aos telespectadores. Tudo em ordem, tudo caminhando. Então, Felipe, muita coisa muda a partir de agora, então como é que devem ficar essas relações trabalhistas e a que principalmente o empregador deve estar atento com os funcionários nesse momento de retomada? A gente tem aconselhado esse pessoal que tem voltando agora, principalmente o comércio, que é o que vem voltando agora na fase amarela, a ter uma série de cuidados, o empresário com o empregado, certo? Então, a gente pede para que ele faça 3 ações: mapear, agir e fiscalizar. Mapear suas condições de trabalho, mapear seus funcionários, quais funcionários são grupo de risco, quais os riscos que os funcionários estão expostos e os seus clientes. Posteriormente, ele deve agir. Ele vai criar um protocolo, uso de máscaras, disposições de álcool em gel no estabelecimento, funcionamento de ar-condicionado ou não, por questão de suspensão do vírus. E depois ele precisa fiscalizar que esse protocolo esteja sendo cumprido, certo? Para um empresário, o simples fornecimento do equipamento de proteção, o treinamento não é o suficiente. Ele precisa fiscalizar que esteja sendo feito. O empresário hoje ele precisa entender que o seu maior patrimônio é o seu empregado, certo? Então, se a gente imaginar uma loja com 5 pessoas dentro, ou 6, se uma fica contaminada com vírus, 6 pessoas se contaminam com vírus. Então, ele vai ter 6 pessoas a menos no seu trabalho. Então, é isso que a gente vem alertando essa semana, para que isso seja feito e seja fiscalizado. É importante que o empresário exija do seu funcionário o cumprimento desse protocolo que ele criou. Não dá para trabalhar com imprevisto, com improviso num momento como esse, né? Não, nem é aconselhável. O governo federal, em meados de março, ele lançou uma medida provisória que inclusive caducou agora, que ela dizia que o coronavírus não podia ser considerado uma doença ocupacional. E aí o STF derrubou esse artigo específico, dizendo que era um desrespeito, entre linhas gerais, aos trabalhadores dizer isso. Então, hoje a gente tem a incerteza de se o coronavírus é ou não é uma doença ocupacional. Então, se eu não faço o mínimo possível para que esse vírus circule dentro dos meus empregados, eu vou estar correndo o risco de ele ir à justiça e dizer assim: olha, eu peguei essa doença no meu local de trabalho. Então, ele precisa ter o máximo de cuidado com isso também, né? Isso é o final da fila, mas a gente tem que pensar muito no nosso funcionário, que é o nosso patrimônio. A empresa funciona por causa do funcionário. Depois o consumidor final e depois a gente tem que pensar nesses problemas, né? A gente trabalha com a prevenção. Informação é primordial nesse momento também, Felipe? Sim, eu acredito que você deve criar um protocolo. Eu até dei uma entrevista que eu sugeria que se criasse uma cartilha para o empregado e dissesse, não só criasse a cartilha, mas dissesse como funciona, como é que isso vai funcionar, como é que se utiliza uma máscara, né? Você não pode pegar no centro da máscara, tem que pegar pelo lado. Essas informações são fundamentais. Não adianta você criar o protocolo e o seu empregado não ter acesso a isso. Então, ele precisa saber e isso precisa ser cumprido, né? A gente vai ter, possivelmente, um cenário hoje de um comércio abrindo, várias pessoas se dirigindo a lojas e as lojas cheias. Isso que não pode acontecer. Não pode de forma alguma. A gente precisa ter um protocolo e ele tem que ser seguido à risca. A gente vai bater na mesma tecla porque eu entendo que o empresário hoje ele está sufocado, porque são 110 dias, 120 dias aí de comércio fechado. Ele precisa faturar. Mas ele tem que ter muito cuidado, porque o tiro pode sair pela culatra, como a gente popularmente diz, né? Ele pode começar a faturar e com uma semana ele tem que fechar porque não conseguiu controlar o vírus e isso lhe gerar um problema trabalhista futuro e etc. Pois é.
Quando a gente fala também sobre essa questão do planejamento, o empresário, ele pode fazer uma testagem em massa com os seus funcionários? Ele deve fazer. Aquele empresário que tenha um setor médico ou um setor de segurança do trabalho, que a gente chama, ele deve criar o protocolo junto com o seu setor médico e o seu setor de segurança. Se ele não tem, o ideal é que ele tivesse feito, né? Ou faça, ainda está em tempo, essa testagem com seus funcionários, um convênio com o laboratório, faz as testagens e se ele ainda não fez, inicialmente, ele entrar em contato com seus funcionários e pedir para que aqueles que apresentam qualquer sintoma de uma gripe não retornem ao trabalho. Inicialmente é isso, vai fazer essa testagem, pode até pedir para o laboratório ir no estabelecimento, se ele ainda não fez, o estabelecimento vai estar funcionando, então ele pede para o laboratório ir fazer essa coleta e já previamente com seus funcionários, aqueles que apresentarem sintomas leves, ou dor no corpo, ou uma simples dor de garganta, inicialmente não compareçam para não correr esse risco, né? E não colocar as pessoas em risco. A gente tem falado até então sobre os cuidados que o empregador, que o empresário deve ter com seus funcionários. Agora a gente fala um pouco sobre os cuidados do empregado, né? Se ele sentir que, de alguma forma, os direitos dele em relação à segurança na saúde sobre o novo coronavírus não está sendo cumprido dentro da empresa, o que é que ele deve fazer? Olha, hoje não, na verdade há bastante tempo, a gente tem aí o artigo que fala da rescisão indireta do contrato de trabalho. Todo mundo já ouviu falar de justa causa. Justa causa é quando o empregado comete uma falta grave e ele é demitido da empresa e perde alguns direitos. Essa justa causa também existe quando o empregador expõe o empregado, que a gente chama de rescisão indireta do contrato de trabalho. Então, se o trabalhador está sentindo que está em risco, ele pode pleitear essa rescisão indireta do contrato de trabalho na justiça. É um pouco temerário e perigoso, porque essa prova para o trabalhador demanda testemunha, né? Mas é esse hoje a saída alternativa que ele tem. Ele pode também fazer denúncias na Procuradoria do Trabalho, ele pode fazer denúncia na Superintendência Regional do Trabalho e Emprego, mas essas denúncias elas demandam um pouco mais de tempo. Eu não sei se agora, com esse período de pandemia, se a fiscalização vai estar nesse início, que deveria estar, acredito que esteja, mais ativa, mais atenta a essas denúncias. Perdão. Mas acredito que esse é o caminho. Ele inicialmente pode pedir a rescisão indireta do contrato de trabalho, como ele pode também fazer essas denúncias nesses órgãos de fiscalização, como também na vigilância sanitária que tem feito essa fiscalização, né? E o funcionário que se opor a seguir as medidas desse protocolo, as medidas sanitárias, né? Ele pode ser, então, demitido por justa causa? Pode. A demissão por justa causa, ela segue um fluxo. A demissão por justa causa, ela não é imediata, em regra, né? Lógico que você tem as exceções. O trabalhador, ele não comete uma falta e é demitido. Mas o que acontece? Medida de segurança, ela deve ser observada e é obrigatório. A fiscalização é obrigatória e o cumprir essas medidas também é obrigatório. Então, o trabalhador, ele vai inicialmente advertir o seu funcionário, uso de máscara. Olha, você não está usando a máscara, use a máscara. Uma advertência verbal. Posteriormente, ele faz essa advertência por escrito. Depois, ele vai dar uma suspensão de 1 dia, uma suspensão de 2 dias, 3 dias, até que ele vai criar um dossiê que permita que ele vá e demita o trabalhador por justa causa. Aconselho que isso seja feito com acompanhamento de um advogado. Não é simples, né? A Justiça do Trabalho, pelo princípio da continuidade da relação de trabalho, tende a não aceitar a justa causa, mas isso deve ser acompanhado, mas é possível. E, nesse momento, como a gente diz, é tudo muito novo, inclusive para a Justiça do Trabalho. Então, imaginar que eu sou um lojista, vamos trabalhar com lojista, que é o que está reiniciando hoje com o maior número. Eu sou um lojista e meu funcionário se recusa a usar uma máscara, está contaminando, entre aspas, os outros funcionários, os meus clientes. Eu não posso manter uma pessoa dessa no meu quadro de funcionários. Então, existe sim essa possibilidade da justa causa. O contrato de trabalho é uma via de mão dupla, né? Serve para os dois lados. Felipe, e no tocante à chegada, ao trânsito desse funcionário até
o seu trabalho. A gente viu também que a SMTT já começa a permitir que os ônibus andem com a sua capacidade normal, que antes estava reduzida para 50%, né? Como é que fica a partir de agora? Se de repente a pessoa, o funcionário, ele for contaminado, muito provavelmente nesse trajeto de ônibus, isso seria também considerado uma atividade, uma doença ocupacional? Como é que fica essa situação? É difícil, essa é uma questão muito difícil da gente colocar. Você não tem como saber onde o trabalhador se contaminou, né? Isso é muito difícil de saber. Por isso que a ideia inicial que eu lanço é de fazer um mapeamento. Então, vamos imaginar que eu tenho 5 funcionários na minha empresa, 2 têm transportes próprios e 3 não, e 1 é idoso. Então, o que é que eu posso fazer? Eu consigo funcionar a minha empresa de imediato com 2 pessoas? Posso. Então, eu atraso em meia hora o retorno daqueles que vão de transporte público. Isso é um mapeamento. E aqueles que vão no seu transporte chegam meia hora mais cedo, abrem um estabelecimento e depois você vem com outras pessoas. É muito difícil você saber o exato momento que a pessoa se contaminou. É muito difícil. Mas são os cuidados que você tem que ter, é o risco que você está correndo, né? E aí é por isso que a ideia de você mapear, de você pegar essas pessoas, eu consigo fazer isso? O empresário precisa saber, consegue fazer isso? Consigo, vamos fazer, vamos trazer isso mais para perto. O teletrabalho, ao que pese essa MP ter caducado, ainda é uma opção. Você fazer, né, a MP que autorizava que você fizesse o teletrabalho sem estar no contrato, inicialmente o contrato individual de trabalho, ela perdeu a vigência, como eu disse, domingo. E aí, mas ainda é uma opção de você fazer um aditamento com o trabalhador no seu contrato de trabalho, dizendo que faz teletrabalho, para quem dá para fazer teletrabalho, para o idoso. Essa questão do transporte, a regra é o trabalhador que no seu caminho para casa ou no seu caminho para o trabalho, habitual, sendo esse caminho habitual, sofre um acidente, esse acidente é considerado um acidente de trabalho, certo? Então, se ele se contamina nesse transporte, é um acidente de trabalho. O difícil é a gente saber que o contágio veio através de transporte público, né? Por isso, mais uma vez, é fundamental que o empresário ele tenha todas as medidas e disponibilize as medidas essas regras de saneamento para os seus empregados, porque ele vai chegar possivelmente contaminado, vai estar de máscara, vai estar de luva e esse vírus ele não vai para outras pessoas. Muito obrigada pelas suas informações aqui no TV Mar News. A gente agradece bastante a sua participação. E a gente, eu acho que eu estou com um probleminha no áudio, é isso? A gente está, vamos retomando então aqui, a gente está com um probleminha no áudio. Vamos então para um rápido intervalo, pode ser? Vamos chamar o intervalo? Vamos chamar o intervalo então, gente. Infelizmente o pessoal não pode me ouvir, a gente vai para um rápido intervalo. Até mais.